humanidade. E a mensagem que a igreja deve estar pregando é: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca em sua fronte ou em sua mão, o tal beberá do vinho da ira de Deus. E eu pergunto para vocês: a igreja tem pregado a mensagem do terceiro anjo? Alguém aqui está pregando a mensagem do terceiro anjo? Alguém aqui está saindo aí pelas ruas de Dallas, na comunidade brasileira, e dizendo: se vocês adorarem a besta e a sua imagem, vocês serão vítimas da ira de Deus? Essa não é uma mensagem fácil de pregar. Essa é uma mensagem que, se pregada, vai suscitar oposição. Essa é uma mensagem que, se ela for pregada, vai suscitar um desconforto tremendo aos cristãos. Mas a terceira mensagem angélica que o povo de Deus devia estar pregando, a última mensagem de advertência ao mundo, é uma mensagem dura, terrível, e que vai suscitar uma grande oposição. E que a igreja não está pregando essa mensagem. Há muitos que nem sabem nem o que é besta e a sua imagem, quanto mais pregar para os outros. Não sabe nem para si como vai poder tocar essa trombeta para os lá de fora. Meus queridos, eu mesmo achava que quando a gente fizesse evangelismo, a gente não devia pregar essas mensagens. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vi o pastor McPhilly fazendo as campanhas evangelísticas, e o tema dele era tudo a marca da besta, e a besta e não sei o que. E eu falava: esse homem vai espantar o povo, não vai pregar logo essas mensagens. Depois é que fui estudar as profecias, e que eu comecei a entender o que o pastor McPhilly estava fazendo. Ele estava pregando a mensagem do terceiro anjo. É uma mensagem de advertência ao mundo: se eles adorarem a besta e a sua imagem e receberem a marca na mão e na fronte, eles serão vítimas da ira de Deus que será derramada sobre o planeta. Meus queridos, obviamente, para entender a mensagem do terceiro anjo, nós temos que saber quem é a besta e quem é a sua imagem. Quem é a besta? A besta representa um poder blasfemador. Apocalipse capítulo 13, versículo 6. A besta vai governar por um período de 1260 dias. Apocalipse 13, 5. Dias em profecia é anos. Esse poder caracterizado pela besta irá governar por 1260 dias. Essa besta do Apocalipse capítulo 13, ela persegue os cristãos. Apocalipse 13, 7. Essa besta, ela surge de Roma pagã. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Depois deste período de 1260 anos de supremacia, essa besta vai ser destronada do seu poder com um golpe, com uma ferida, que a Bíblia diz que será mortal. Apocalipse 13, 13 e 10. E a Bíblia diz no mesmo texto que essa ferida será o quê? Será o quê, irmãos? Será curada. Sabe, meus queridos, nós temos que ir para a história, procurar dentro da história qual é o poder que se arrogou com os atributos mencionados na palavra profética em Apocalipse capítulo 13. E quando nós vamos pesquisando a história eclesiástica e mesmo a história secular, nós encontramos apenas um poder que sucedeu Roma pagã, que foi Roma papal. Roma papal sucedeu Roma pagã. Esse é o único poder que nós encontramos que satisfaz as características de identificação desta profecia. Não há nenhum outro poder na história desta terra que se ajuste tão bem a essas descrições encontradas na palavra profética de Apocalipse capítulo 13. E não estou aqui a fazer críticas a nenhum segmento religioso, nem a Igreja Católica, nem muito menos ao papado, nem estou a desqualificar ninguém, mas eu estou a interpretar a profecia à luz da Bíblia e à luz da história, para que nós possamos compreender realmente o que a mensagem do terceiro anjo está falando. E essa noite eu queria mostrar algumas coisas a vocês extremamente interessantes a respeito desse segmento da história e da Bíblia.
e da profecia, e algumas coisas que estão acontecendo hoje. Eu queria também ler para vocês o Espírito de Profecia agora, e esse texto está no grande conflito, e ele diz assim, no capítulo 13, de 1 a 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. E este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado que sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Declara-se quanto à besta semelhante ao leopardo, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E diz o profeta: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Grande conflito, página 261. Meus queridos, a palavra profética é visível em caracterizar esta besta representando o papado, que é o poder que substituiu o grande e poderoso Império Romano. Quando nós olhamos para a história, nós encontramos esse poder religioso tomando força civil por volta do ano 538 da nossa era. E durante 1260 anos, esse poder foi dominando as nações da Europa até 1798, quando finalmente um senhor francês chamado Napoleão Bonaparte, já irritado com os editos papais, enviou uma guarda com o general Berthier para destronar o Papa e levá-lo para a cidade de Avião, na França, para o exílio, terminando com esse período de supremacia de 1260 anos. Esse poder está bem definido e caracterizado na história eclesiástica. O poder dos jesuítas, da Santa Inquisição, da perseguição aos cristãos, mártires que foram queimados, condenados por decisões religiosas e excomungados pela Corte Suprema do Vaticano. Nós não temos como fugir da história que confirma e comprova a profecia. Quando o primeiro anjo voou pelo meio do céu e falou da besta, ele estava falando desse poder religioso papal, que já vem se manifestando por muitos anos, e a cada dia que passa vem tomando mais força no planeta Terra. Mas é interessante que a mensagem fala também da imagem da besta. E para a gente entender a imagem da besta, nós temos que ir em Apocalipse 13 e entender uma segunda besta que o profeta fala. A Bíblia fala claramente de que há uma segunda besta. Esse capítulo 13, ele fala de duas poderosas bestas que se levantarão sobre a terra com grande autoridade. Uma vem do mar e a outra vem da onde? Vem da terra. Em Apocalipse 13, 11 e 15, a Bíblia fala dessa segunda besta que surge da terra, mas ao contrário da primeira, ela tem a aparência de cordeiro, tem 2 chifres na cabeça. Sabe uma coisa? São João, quando ele viu essa segunda besta saindo da terra, ele caracterizou claramente o animal que ele estava vendo como um cordeiro. Porque a primeira besta ele queria identificar e não conseguia. E como ele não conseguia dizer se era um leão, se era águia, se era um leopardo, ele não conseguia, ele disse assim: eu vi uma besta saindo do mar. A palavra besta, vocês conhecem algum animal besta? Existe um animal com o nome de besta. Besta é um termo usado pelo profeta para descrever algo terrível e espantoso que ele estava vendo. Mas quando ele viu a segunda besta, no capítulo 13, a partir do versículo 11, ele diz que ele viu aquele cordeiro que vinha da terra. Mas diz que quando o cordeiro tinha 2 chifres na cabeça, e ele disse assim, que quando o cordeiro abria a boca, ele falava como o quê? Ele falava como um dragão. Uma figura estranha assim. Era um cordeiro, parecia manso, inofensivo, mas quando abria a boca, rugia e falava com labaredas de fogo, com a força de um dragão. Quando nós começamos a olhar na profecia, não há maneira da gente escapar
de que esse cordeiro simbolizava os Estados Unidos da América, surgiu